Gente, vamos lá. O nosso desejo como Calvary Curitiba, como eu falei de forma bem resumida, nos anos 70, 80 ali, Deus derramou um grande mover do Espírito. E vidas de pessoas foram transformadas. Deus usou uma igrejinha para se tornar uma referência para as nações, né? E uma das coisas radicais acerca da Calvary, que mesmo diante de um avivamento, mesmo diante de um avivamento onde muita gente não só teve a sua vida tocada e transformada, mas eles se reuniam semanalmente. Teve uma época que eles chamavam o Big Tent Revival, que era a tenda do avivamento. Eles tornaram essa tenda uma coisa mística, assim, mas a coisa na verdade, que não tinha lugar mais na propriedade. Então, eles compraram um quarteirão. Nesse quarteirão, eles vão inventar uma tenda aí para poder ter a galera. E acabou que essa tenda se torna, então, uma referência. Pessoas vindo do mundo inteiro para poder ouvir o pastor Chuck ensinar e poder ver a banda Love Song tocar. E aí, várias coisas acontecem nessa época. Vários novos movimentos acontecem. Então, Billy Graham, logo depois, para quem é um pouco mais antigo, sabe, talvez Billy Graham foi um dos maiores pregadores, talvez depois do apóstolo Paulo. Alguns dizem que até talvez mais do que o apóstolo Paulo, ninguém na face da terra talvez pregou para tanta gente como o Billy Graham. Ele enchia estádios onde ele ia e a sua pregação era mesmo: você é pecador e você precisa se arrepender, mas o amor de Jesus por você é grande, ele pode te mudar nessa noite. O meu pastor, que andou comigo nos primeiros anos de conversão, o pastor Marcos da Batista, lá de São Vicente, ele teve numa dessas cruzadas no Maracanã. Então, hoje é difícil um time de futebol encher o Maracanã, mas um pregador enchia naquela época, como o Billy Graham. E ele falava que as palavras desse pregador, antes de serem traduzidas, já tinham impacto na vida de quem estava ouvindo. Ele falou: Cacá, eu nunca ouvi nada tão parecido com aquilo. Então, é esse o cenário. Então, outros grandes nomes, como a Igreja Vineyard, que é muito conhecida através da música, né, veio desse movimento, e outros pregadores. E aí, uma das coisas incríveis acerca da Calvary, eu repito isso, é que através da história, a gente consegue ver algo muito lindo, que é a dedicação às Sagradas Escrituras. Se você ouvir esses podcasts falando sobre história desse tempo de lá para cá, você vai ver que muitas coisas aconteceram e muitas coisas mudaram, muitas pessoas, muitas seitas vieram dessa coisa, porque os caras eram hippie, mano. Alguns se convertem, outros tiveram experiências místicas com LSD, ou ouvindo Janis Joplin, ou Jimi Hendrix. E aí eles criaram umas coisas para si. Mas que incrível poder, hoje, em 2025, a gente está no mesmo compromisso com as Sagradas Escrituras. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Então, esse tempo de espera e resposta, ele tende a ser um pouco diferente do culto dominical. E é uma das coisas que, para a gente, é importante a gente verbalizar isso. Nós somos um povo diferente. Por quê, gente? Porque nós acreditamos nos dons do Espírito, nós acreditamos no que a Bíblia fala acerca dos dons, nós acreditamos que as coisas que aconteceram no passado, nos tempos bíblicos, eles serviram, sim, de ser um exemplo, né, para nós como escritura escrita, né? Então, assim, nós não desejamos reviver o que aconteceu em Atos, nós desejamos viver o que o Espírito tem para nós hoje, o que Deus tem para nós hoje. Mas nós entendemos que há um jeito de se fazer isso. Nós entendemos que o apóstolo Paulo nos deu diretrizes importantes de como lidar com isso. Então, eu nunca tive oportunidade, talvez porque eu queria esperar esse tempo chegar, e eu creio que esse tempo é propício. Então, para nós pensarmos no futuro como esses encontros de espera e resposta, o qual nós podemos vivenciar um pouquinho lá no retiro, em outras situações.
o meu desejo é que aconteça com uma frequência maior, em dias diferentes, em noites diferentes, para que a gente possa experimentar a glória de Deus de forma diferente. Êxodo 33, 18, a gente tem uma passagem bem famosa que Moisés pede para ver a glória do Senhor. Ele fala assim, eu te peço, Senhor, mostra-me a sua glória. E aí então o Senhor atende o clamor do seu servo, e o Senhor responde, e o Senhor fala assim, cara, você não pode me ver, você fica de costas, eu vou passar, e a minha bondade, você vai experimentar da minha bondade. Então, uma das coisas acerca desse encontro de espera e resposta é uma questão de nós experimentarmos a glória de Deus, através da manifestação do próprio Senhor e através da manifestação dos dons que o Senhor colocou sobre nós. Esses encontros que nós estamos sonhando, estamos agora dando esse pontapé inicial, talvez, com esse novo nome. Antes, talvez, chamavam de tempo de espera, ou tempo de ministração. Algumas Calvaries que é mais inglesada, tipo, já chamava de afterglow, como uma palavra em inglês normal, como a gente fala call e coisas do tipo, né? Então, o que a gente está esperando desse tempo, né? Esses encontros, eles são permeados por canções. A gente deseja ser liderado pelo Espírito e de certa forma, temos uma pessoa na frente que possa ser esse mediador responsável para que não aconteça coisas que não são bíblicas ou que tirem a atenção de Jesus ou coisa do tipo. Nós nos achegamos com a expectativa de vermos pessoas sendo tocadas por Deus, experimentando a glória do Senhor, sendo usada nos seus dons, sendo ministrada através dos dons, sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo dons conforme o Senhor quiser. Tá, gente? Então, nesse momento, qual é a diferença? A diferença é que nós temos a palavra, né, em 1 Coríntios 14, a gente não vai ler, mas a gente vê uma ordem no culto dominical. A gente vê uma ordem que Paulo fala para que as coisas possam fluir de forma que não pareça loucura. Então, durante o culto dominical, você não vai ver uma manifestação de línguas, por exemplo. Por que não? Porque o apóstolo Paulo fala que precisa ter interpretação. E constantemente eu oro para que Deus levante pessoas que tenham um dom de interpretar. Poucas vezes na vida eu vi, e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Um temor que eu nunca lembro de ter sentido em qualquer outro evento. Lembro, nós estávamos na Noruega e alguém veio e falou para um dos líderes, falou assim, cara, eu tenho uma palavra em línguas. E alguém tem a interpretação. E aí, tipo assim, cara, o cara veio na frente, cara, e ele falou em línguas por um tempo. E ele falou amém, e ele sentou. E um santo temor veio sobre nós, sobre todo o povo, gente. A gente ficou assim, cara, será que esse cara vai passar vergonha? A gente vai passar vergonha junto? E será que alguém vai falar besteira? E, cara, e de repente alguém fala assim, cara, eu tenho interpretação. Essa pessoa se levantou e foram uma das palavras mais doces acerca do povo de Deus para com o Senhor. Quando a gente vê em Atos, fala que eles estavam falando das maravilhas de Deus. Fala que eles estavam falando, exaltando Deus em cada um na língua nativa. E quando eles entendiam, era algo que revertia para o Senhor. Então, a diferença do culto dominical é que a gente tem essa ordem que foi dada a nós. E nós queremos manter isso. Nós queremos que seja um culto com liberdade, com espiritualidade, com vigor e vida. Mas nós não queremos que pessoas que tanto nós temos orado para que o Senhor alcance, né, as pessoas da nossa vizinhança, nossos parentes, chegam aqui e vejam uma loucura que eles não entendem nada, e nem a gente. Então, assim, a gente entende que isso é uma forma, esses encontros de espera e resposta é uma forma de a gente poder ter essa liberdade de não seguir uma ordem, nem liturgia,
e poder ter liberdade no Espírito de expressar e ver as manifestações de Deus através dos dons. Então, gente, então nesse período, né, de espera e resposta, né, só dando algumas coisas, a gente deseja continuar com os nossos valores em ação, de sermos um povo equilibrado, de sermos um povo que é centrado na palavra, tá, gente? Então, assim, não é um chamado a uma overdose de emoção. É um chamado à liberdade no Espírito. Por onde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E nós queremos e desejamos isso para nós. Então, algumas coisas que eu acho importante pontuar é que nem todos falam em línguas. E as Escrituras são claras acerca disso. E isso tende a dividir. Aqui não, mas em outros lugares só tende a dividir. Em outros lugares há uma exaltação do dom de línguas acima de qualquer outra coisa, até acima da palavra. Então eu quero dizer para você que você não é menos espiritual, porque você não ora em línguas. E nem aquele que ora em línguas é mais espiritual. Porque a palavra fala que aquele que ora em línguas, ele ora para sua própria edificação, é ele o Senhor. E todos nós podemos fazer isso, falar com o Senhor e ser ouvido pelo Senhor. Então, e aí quando a gente pensa então nisso, a gente vê que Paulo então ele exalta esse negócio de eu vou mostrar a vocês um caminho melhor. E aí ele fala do amor. E essa é a régua que a gente quer ver. É um crescimento no amor acima de qualquer outra coisa. A gente quer ver uma comunidade do amor. A gente quer ver as expressões da comunidade do amor. Então a gente vê em outros lugares que pessoas são ofendidas por causa do dom. A gente vê que pessoas são ensinadas de forma errada acerca dos dons. A gente vê que pessoas experimentaram abuso e o mau uso dos dons, até o de línguas especialmente, de forma errada, que não é assim que as Escrituras falam. Mas nem por causa disso, nem por isso, a gente deve estar fechado para o Espírito. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da Calvary, gente. Muitos de nós experimentamos muitas coisas em outros lugares e a gente tende a estar fechado para o que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. É por isso que muitas vezes nós somos um pouco fechados na hora do louvor, talvez é por causa disso nós somos fechados na hora da oração, talvez é por causa disso a gente é fechado na hora da palavra, porque a gente não quer nada parecido com aquilo que a gente viu. Mas eu quero dizer para nós que o Senhor tem mais para nós. Que o Senhor tem nos mostrado que existe um caminho de vida e de verdade que a gente pode desfrutar de uma vida incrível com o Espírito Santo. Amém? Então, o maior lembrete que a gente pode ver das Escrituras acerca dos dons, tirando o dom de línguas, que é uma coisa entre eu e o Senhor, todos os outros dons, ele reverte na realidade de Efésios, quando fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Ele fala assim, com o propósito de quê? De aperfeiçoar os santos, de abençoar os santos, de treinar os santos. Então, tudo isso que o Senhor nos dá não é para nós, é em prol do seu corpo, é em prol da comunidade. E uma das coisas que talvez o pessoal que vem de fora, eles ficam assim, pô, mas a Calvary é mó fria, não vejo a manifestação dos dons e coisas do tipo. Eu sempre gosto de dizer que devido a essa questão da ordem do culto dominical, talvez possa parecer isso. Mas, na verdade, devido à fidelidade do ensino das Sagradas Escrituras de forma expositiva e sistemática, gente, quando a palavra de Deus está sendo proferida dominicalmente, os dons estão em operação, gente. Quantas vezes o Senhor usou a sua palavra, uma palavra específica, e você falou assim, cara, parecia que ia falar o meu nome. Palavra de discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, conforme a palavra está sendo ensinada.
coisa que você nunca falou para ninguém. Às vezes nós saímos das anotações aqui, foi algo que o Senhor nos impulsiona a falar. Coisa que você nunca falou para ninguém. Coisa que você está orando e talvez você está precisando de uma resposta. E através do ensino da palavra, cara, o Senhor ministra seu coração e fala assim, cara, é isso aí, cara. Ou não é isso aí. Ou pecados ocultos. E tantas outras coisas. Então, assim, nós cremos nos dons. Os dons estão em operação de certa forma, de várias formas. Mas não, talvez, tão aparente no culto dominical. Talvez poderíamos dizer o quanto deveria, ou talvez o quanto gostaríamos. Mas está. Então, gente, a ideia desse tempo é que a gente busque o Senhor, a gente busque crescer no amor, a gente possa crescer nos dons, a gente possa olhar para as diretrizes da Bíblia, a gente possa ver essa realidade da liberdade, de buscar o Espírito Santo, cara, se mover no nosso meio sem confusão, sem coisa estranha, tá? Então, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos orar por quem está doente, nós vamos ter um tempo aberto para isso. Mas eu quero dizer, não é um chamado para uma overdose de emoção, tá? As emoções, elas são bem-vindas, tá? Mas a gente quer Jesus Cristo, o único, o mais importante, se movendo no nosso meio. E Ele tendo a primazia, Ele tendo toda a atenção, tá? Então, o propósito, então, é que a gente possa buscar o amor de Deus, ser usado através dos dons, obedecer a Bíblia e glorificar o Senhor e edificar a igreja. Amém? E com isso, gente, eu quero encorajá-los. Todos nós temos algo da parte do Senhor. Todos nós temos algo da parte do Senhor. E seja qual for a sua insegurança, seja qual for o seu medo, eu oro para que a gente possa, a partir de hoje, caminhar nessa direção de que o Senhor deseja usar a minha vida e a sua. Amém? E que a gente possa crescer nesses encontros e a gente possa ver o Senhor fazendo coisas grandiosas. Eu escrevi para o pessoal mais cedo hoje. Falei, cara, que coisa incrível seria se a gente viesse com tão grande expectativa no Senhor e o Senhor ministrasse ao coração das pessoas coisas que só elas sabem. Como seria se o Senhor respondesse o clamor de coisas que nós estávamos orando? E eu quero encerrar, gente, para a gente ir para o que mais importa nessa noite. Eu já falei desse amigo algumas vezes, e talvez ele foi o que mais me desafiou em crescer no amor, na profundidade do Senhor. Meu amigo Dan Bauman, que foi preso no Irã e tem histórias de milagres. Já falei dele, do livro O Amor Venceu o Medo. E nós estávamos uma semana juntos na Noruega e ele desafiou todos os alunos a orarem por uma coisa que não tinha como cair na coisa assim, isso aqui é coincidência. Assim, pense numa coisa que isso aqui acontecer, não tem como duvidar que foi o Senhor. Eu já contei essa história aqui muitos anos atrás. E aí eu estava pensando, qual seria essa coisa? E aí eu falei assim, cara, lembrei. Nós temos uma história familiar lá nos Monteiros, nos Primórdios, que era uma briga de família, qual meu pai se ofendeu com seus irmãos de sangue. E, mano, ele queria ver o cão, mas não queria ver os irmãos. Assim, e eles mereceram, assim, de certa forma, algumas coisas. E meu pai falou assim, a partir de hoje, eu não tenho mais irmãos. E ele foi assim por vários anos de vida. E eu crescia e falava assim, pai, mas eu tenho meus primos, cadê os meus primos? Se teus primos quisessem te ver, os teus tios davam um jeito. Eu falei, mas se é que nem eu aqui, eles estão chorando pro meu tio lá e meu tio está falando a mesma coisa que você está falando. Eu falei assim, não, você vai ver, um dia vai dar certo. E aí eu orei por isso. Falei, Deus, se acontecer uma coisa no meio dos monteiros, cara, é só o Senhor. E aí passaram 2 semanas, gente, orando todos os dias. Minha mãe manda uma mensagem e fala assim, filho, cara, aconteceu uns negócios aqui, mas eu acho melhor teu pai te contar.
E eu falei, pô, mãe, isso aí não é legal para as emoções de quem tem ansiedade. Ela, tá bom, eu vou adiantar. Tem a ver com teus primos e com teus tios. Eu falei, tá bom. Teu pai vai te escrever. Eu tô falando com ele, ele vai te escrever. Aí, sabe como é que é mãe, né? Ela falou assim, não, tá bom, eu vou te contar. Eu falei, tá bom, valeu, mãe, conta aí. E aí ela me ligou. E ela contou assim, gente, meu pai, ele tinha uns 10 perfis do Facebook. Não sei se o pai de vocês é assim, a família de vocês é assim. Aí ele tinha mais um desses perfis, ele escreveu assim, tô triste hoje, tô doente, vou pro hospital. Assim. Meus 2 primos, que eram que os pais eram envolvidos na treta com meu pai, vão procurar o tio naquele dia, gente. Eles procuraram o tio. O nome Monteiro lá apareceu daqui a pouco assim, estou indo para o hospital. Aí meus primos acelerou o coração, que eles estavam começando assim, cara, se acontecer alguma coisa com o tio, a gente nem vai ver ele. Eles descem da capital, cara, vão para o hospital, aparecem lá no hospital sem avisar minha mãe. E minha mãe lá fala assim, cara, tem 2 caras aí com o nome Monteiro e estão dizendo que quer ver o tio. E minha mãe fala assim, filho, quando eles entraram, parecia que teu pai... Lembra desse testemunho que eu já contei a minha história? Parecia que teu pai tinha um rabo de máquina de lavar. Sabe quando a água suja sai assim? E filho, parecia que até uns fantasminhas saíam. E eles se abraçaram, eles choraram. E eu só fiquei, tipo assim, admirado. Eu fiquei assim, cara, como é que isso está acontecendo? E eu falei assim, mãe, cara, aconteceu isso, isso e isso, mãe. E o Senhor respondeu. E minha mãe ficou assim, só pode ser Deus, não tem outra opção, filho. Não tem outra opção. E aí, logo depois, meu pai me escreveu assim, falou assim, filho, tá aqui o nome dos seus primos e o perfil do Facebook deles. E eles querem te ver. E, gente, então, é nessa coisa que Deus possa inspirar a nossa fé nessa noite. Vamos colocar de pé. Agora sim, oficialmente, pessoal do louvor.